Fala galera, gravando uma aulinha aqui para vocês. A gente vai começar um tema novo falando de América Inglesa e posteriormente de independência dos Estados Unidos, ou tema conhecido também como Revolução Americana. No entanto, a gente tem que começar ambientando as colônias inglesas na América do Norte. Então a gente vai falar primeiro de América Inglesa. Pessoal, esses temas que a gente vem trabalhando de história geral, eles são muito importantes para a incidência em vestibular, principalmente Enem e na UERJ, tá? Então fiquem atentos aí. Bom, falar de América Inglesa é falar de um mundo colonial, né? O nosso objetivo é, a partir da história da América Inglesa, conhecer o processo de independência dos Estados Unidos, ou o que a gente chama de Revolução Americana, né? A primeira colônia a se tornar independente da sua metrópole. Então, compreender a América Inglesa é compreender o processo que levou a um complexo conflito entre colônia e metrópole, gerando o processo de independência. Perfeito? Para isso, vamos entender como se deu a colonização da América Inglesa. Pessoal, quando a gente fala em América Inglesa, antes de ser um território colonial inglês, era um território colonial espanhol. A Inglaterra se apodera dessa região e ali são criados o que a gente chama de 13 colônias inglesas. Depois a gente vai ver um mapinha, são 13 colônias que vão surgindo na América do Norte, na costa atlântica, e essas 13 colônias que desenvolve o processo de povoamento da América do Norte, ok? A gente tem que entender o seguinte: a América Inglesa tinha um processo colonial parecido com todo o processo colonial que a gente estuda, América Espanhola, América Portuguesa. No entanto, algumas engrenagens desse processo de colonização na América Inglesa vão se dar de forma um pouquinho diferente. E é esse o grande barato da gente perceber a influência da colonização da América Inglesa com o processo de independência que construiu os Estados Unidos. Então vamos lá, vamos entender isso. Como toda metrópole, a Inglaterra desejava a construção de um mundo colonial. A gente sabe que o mundo colonial, através do estabelecimento do pacto colonial, gerava à metrópole renda, dinheiro, através da cobrança de impostos nas atividades comerciais. Então vamos lá, só para entender como é que isso ocorria. O rei desejava uma ampliação comercial para que, se houvesse uma maior circulação de mercadorias, os impostos cobrados em cima dessas mercadorias revertessem como renda para o rei manter o Estado e a estrutura do absolutismo europeu. Perfeito? Então, a regra básica de uma dominação colonial vai ser a seguinte: o rei deseja, através do colonialismo, ampliar sua relação comercial, porque quanto mais mercadorias circularem, obviamente, mais impostos são cobrados. Quando os impostos são cobrados, isso se reverte como renda para o rei. Então, o rei inglês desejava também um território colonial, né? Só que qual é o grande problema? A Inglaterra passava por uma série de problemas internos, né, que vão, de certa forma, influenciar ou prejudicar o processo de colonização na América Inglesa. É óbvio que a metrópole desejava a colonização do território, para tirar renda desse território, para ali produzir algum tipo de produto que tivesse uma grande demanda e um grande valor na Europa, para que
através do estabelecimento dessa produção e do comércio que viesse subsequente a essa produção, a Inglaterra conseguisse tirar renda. Então, num primeiro momento, vai haver um esforço metropolitano para colonizar essas regiões, né? Objetivando justamente essas rendas. Então, os reis ingleses, eles tentam motivar o processo de colonização. A gente tem que lembrar que o processo de colonização não era algo simples de se fazer. Primeiro, era um processo caro. Segundo, nem todos os indivíduos desejavam vir para a colônia. Nem todo mundo desejava abandonar a Europa, que já tinha um processo urbano de desenvolvimento econômico, de estrutura social organizada, para vir para uma colônia, né? Que era um território completamente inóspito. Então era difícil você motivar esse processo de colonização, tá? Mas num primeiro momento, os reis ingleses vão tentar motivar a imigração de indivíduos da Europa para a América colonial. Mas o grande motivo, ou os grandes motivos que trazem indivíduos da Europa para a América vão ser dois: motivos religiosos e motivos econômicos. Vamos entender cada um deles. A gente viu que durante o período da época moderna, ocorreram na Europa uma série de revoltas protestantes, né? O que a gente chama de surgimento do protestantismo. Então, as reformas protestantes que surgem ali pelo século XVI, elas tomam a Inglaterra, né? Então, a gente tem a Inglaterra originalmente como uma nação cristã católica. Quando há o início das revoltas protestantes, o calvinismo ele acaba crescendo demasiadamente na Inglaterra. Então a gente tem na Inglaterra o crescimento do calvinismo, que na Inglaterra vai ser chamado de puritanismo, ok? Então nós temos dois elementos religiosos na Inglaterra: o catolicismo cristão e o cristianismo puritano, tá? O puritanismo ele vai crescer de forma muito rápida na Inglaterra. E a gente sabe que o Henrique VIII, tentando reforçar o seu poder absolutista, ele vai baixar o ato de supremacia, criando a religião anglicana na Inglaterra. Então, resumindo, pessoal, o Henrique VIII cria a religião anglicana e começa a perseguir puritanos e católicos. Esses puritanos e católicos, como agora a religião oficial, isso nós estamos falando do século XVI, tá? Como agora a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo, puritanos e católicos vão ser ferrenhamente perseguidos. Boa parte desses indivíduos, principalmente puritanos, vão, para escapar dessa perseguição anglicana, migrar para os territórios coloniais. Então nós temos aí uma primeira grande fonte migratória para a América inglesa, que são os puritanos tentando escapar dessa perseguição religiosa. Um segundo motivo: vocês estudaram que logo após a Revolução Puritana na Inglaterra, a instituição da República Puritana de Cromwell, a gente viu os atos de navegação de 1651, nós falamos do início do processo de cercamento dos campos. Então, só para lembrar, o processo de cercamento dos campos vai ser aquele processo em que os campos vão virar uma mercadoria, né, acessível através da compra. Esses campos vão ser cercados para uma criação de ovelhas, né? Há uma reorganização do mundo rural na Inglaterra. O fato do cercamento dos campos ocorrer libera uma grande quantidade de mão de obra que se encontrava no meio rural e que é empurrada para as cidades.
Obviamente, você, ao cercar o campo, você tira aquele indivíduo que produzia lá numa terra comunal ou no quintal da casa dele meios necessários para a sua subsistência, né? Então você tira o indivíduo do meio de produção. O meio de produção ali é a terra. Se você expulsa o cara da terra, você está tirando dele a capacidade de produzir. Você expoliou dele o meio de produção. Esse indivíduo só tem uma forma de sobreviver: vender a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Por isso, esse indivíduo que sai do campo, que perde o seu meio de produção, ele é empurrado para a cidade. Na cidade, esse indivíduo não tem outra opção a não ser trabalhar. É óbvio que, num primeiro momento, e aí a gente está falando de um início de um processo de revolução industrial e tal, essa galera que é empurrada, uma parte dela é absorvida por essas fábricas, essas novas organizações manufatureiras que estão surgindo nas cidades. Só que a massa de indivíduo que sai do meio rural, o êxodo que ocorre desse território rural é tão intenso que boa parte desses indivíduos acaba não encontrando emprego. Eles não são absorvidos por essa nova forma de produção. Então, esses indivíduos não têm condição de subsistir, de sobreviver. Passa a ser interessante para esses indivíduos uma migração para o território colonial. Ou seja, a gente tem um motivo econômico aí, o desemprego, como um fator motivador para a imigração dos indivíduos para a América. Entenderam? Então, na verdade, são três grandes vias de colonização da América inglesa. Primeiro, um esforço colonial para obtenção de renda. Segundo, motivo religioso, né? Perseguição anglicana aos puritanos. Terceiro, um motivo econômico. Nesse motivo econômico, a gente tem, obviamente, indivíduos que não viam possibilidade de minimamente sobreviver na Inglaterra, né? Quiçá, mais ainda, você tentar enriquecer. Era um ambiente completamente severo para esses indivíduos que não tinham possibilidade, não conseguiam nem emprego, né? Então, num ato de desespero, era interessante você pensar em uma migração para a colônia, tentar a sorte, tentar frutificar, crescer em um território colonial. Então, principalmente os fatores religiosos e econômicos trouxeram uma grande quantidade de indivíduos para a América, né? São as duas principais motivações e vias de imigração para a América. Perfeito? Então, a colonização da América inglesa ela ocorre nesse sentido. Bom, é importante a gente ressaltar que essa imigração ela vai ter duas características que a gente vai ressaltar um pouquinho mais à frente. Mas, como eu coloco aí, uma observação para vocês. O principal sistema de trabalho utilizado com a chegada dos imigrantes é servidão por contrato, tá? Ou seja, o principal sistema de trabalho desses imigrantes que chegavam na América era uma servidão de contrato, algo muito parecido com o que ocorreu aqui no Brasil Império, né? Ou seja, esses indivíduos muitas das vezes tinham a passagem para a América paga, eles chegavam no território colonial, trabalhavam para um indivíduo que detinha a terra em troca do pagamento da viagem, né? Então isso é chamado de servidão por contrato. Mas a gente não pode esquecer que em parte desse território colonial nós tivemos a utilização da mão de obra negra escrava. Ok? Perfeito. Então vamos adiante. Eu comentei com vocês que foi formado no território que a gente chama de América Inglesa um território colonial que a gente nomeia de território das 13 colônias inglesas na América.
Essas 13 colônias, elas aparecem aqui como esse território colonial que se encontra iluminado. Aqui nós temos 3 grandes divisões coloniais. Essa rosa, que são as colônias do norte, né, que tem características próprias de colonização, que a gente vai observar já já. As colônias do centro e, por fim, as colônias do sul. Tá? Então, são 3 territórios coloniais que vão se formar na América inglesa. Falando especificamente dos territórios das colônias do norte, ocupadas basicamente de refugiados religiosos, economia voltada para o mercado interno e baseado no minifúndio, policultura e trabalho assalariado. Vamos lá, pessoal, olha só. Essa região que a gente chama de colônias do norte, elas são um território que normalmente vocês aprendem como o território das colônias do norte é uma colônia de povoamento, o sul é uma colônia de exploração. Eu não gosto muito dessa nomenclatura não, tá? Porque fica parecendo que o sul não houve povoamento, né? Claro que para você explorar, você tem que ocupar. Colonização é ocupação. Então, é meio redundante você falar colônia de povoamento. Não faz muito sentido, né? Mas, enfim. O que acontece nessas colônias do norte? E, de certa forma, também nas colônias do centro. Pessoal, as colônias do norte e as colônias do centro, elas estão situadas numa região que, climaticamente, é muito parecida com a Europa. É um clima temperado, né? A gente sabe que o grande objetivo da formação do mundo colonial é você tirar renda. E você tira a renda de produtos que têm uma grande demanda da Europa, né? Na Europa, o que se deseja são os produtos que não são produzidos na Europa. São os produtos tropicais, é o açúcar, a seda, o tabaco, né? São produtos que são produzidos como gêneros tropicais. Então, esses produtos têm uma grande demanda na Europa. Por isso, é interessante para as grandes nações absolutistas europeias produzir elementos que sejam de produtos tropicais de grande demanda e valor da Europa, né? As colônias do norte e do centro não apresentavam essa possibilidade. Então, eram colônias que tinham um clima muito parecido com a Europa e produziam, basicamente, produtos muito próximos aos produtos europeus. Então, não havia, a princípio, um grande interesse metropolitano sobre essas regiões. Tá? Por isso, nessas regiões, você tinha uma produção voltada para o mercado interno, em grande parte de gêneros alimentícios. Por isso que a gente tinha policultura. O que é policultura? A produção de gêneros variados, né, vários tipos de plantações, minifúndio, pequenos terrenos e trabalho assalariado, muitas das vezes ou por servidão por contrato, como nós vimos, ou por trabalho familiar, simples e puramente, tá? Nas colônias do centro, aí, como eu ressaltei, seguiam as mesmas características sociais e econômicas das colônias do norte, ou seja, voltada para o mercado interno, baseado no minifúndio, policultura, trabalho assalariado, mas tinha um diferencial. O diferencial é uma produção manufatureira e um intenso comércio que tomava essa região. Então havia já aí uma produção manufatureira. Olha que interessante, uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês já já. Mas se vocês se lembram, o Pacto Colonial proibia a produção manufatureira na colônia. Pelo Pacto Colonial, a manufatura vinha da metrópole. Então já acende uma luz de alerta aí. Pô, peraí. Como é que a colônia produz manufatura? Isso é possível?
Já já a gente responde essa pergunta, tá? E por fim a gente tem as colônias do norte. Essas colônias são aquelas que vulgarmente a gente conhece como colônia de exploração, né? É um nome não muito adequado, mas vamos lá. Colônias de exploração tinham uma economia baseada no sistema de plantation. Só lembrando, plantation é um tipo de produção que tem um tripé. Monocultura, ou seja, produção de um único produto, latifúndio e trabalho escravo, né? É uma questão óbvia de se entender, né? Se eu estou produzindo um gênero tropical de grande demanda e alto preço na Europa, eu não vou gastar pedaço da minha terra plantando batata. Eu vou produzir esse produto que tem uma grande demanda na Europa. Basicamente, o sul dos Estados Unidos, no início da colonização, plantava açúcar, né? Então, você tinha grandes extensões de terra com a produção de um único produto, que era o açúcar, utilizando-se o trabalho escravo. Aí, o trabalho escravo negro, tá? Africano. Utilizava-se também no sul a servidão por contrato, mas a forma de mão de obra mais utilizada no sul da América Inglesa era a mão de obra escrava, tá? Africana. Perfeito? Então, o território que a gente chama de território das 13 colônias era um território subdividido por questões de características próprias de colonização e de produção, né? Então, a gente tem as colônias do norte e centro, mais acima, clima temperado, uma produção de mercado interno, basicamente produção voltada para subsistência, produção de pequenas manufaturas, também voltado para o mercado interno, e a utilização ampla do trabalho livre assalariado. Enquanto nas colônias do sul nós temos um sistema de plantation voltado para o mercado externo, é bom que se diga, né? E esse sistema de plantation ele vai ser utilizado através do trabalho escravo, ok? Essas são as características coloniais do que a gente chama de América Inglesa. É interessante, e aí eu vou responder a grande dúvida que gerou até o momento, né? Por que num território colonial dá para você produzir manufatura? É interessante a gente ressaltar que a colonização da América Inglesa ela vai ter uma característica diferente das demais colonizações que nós conhecemos, América Espanhola e América Portuguesa. Por quê? Pessoal, olha só. A Inglaterra, como eu falei para vocês, estava passando por vários problemas internos. Vamos lá, ressaltar alguns problemas internos que a gente já conversou. Primeiro, a dificuldade que os reis tinham para manutenção e reforço do sistema absolutista. Então, por exemplo, Henrique VIII, ele teve que decretar um ato de supremacia, criar uma nova religião para diminuir a principal barreira que ele tinha naquele momento ao seu poder, que era a Igreja Católica. Então, o que ele faz? Ele cria uma nova constituição, uma nova religião, rompe com a Igreja Católica e estabelece, a partir daí, uma nova religião, né? Os reis ingleses tinham uma dificuldade muito grande de centralizar o seu poder, de fortalecer o absolutismo. Essa é uma primeira dificuldade. Segunda questão, no século XVII nós vimos que começaram a existir uma série de revoluções burguesas na Inglaterra, né? Que a gente chama de revoluções inglesas. Ou seja, a gente tem uma primeira revolução, que é a Revolução Puritana, que institui uma república puritana, depois a gente tem um retorno da monarquia, uma tentativa novamente de fortalecimento do poder do rei, até que ocorre a Revolução Gloriosa, que acaba definitivamente com o absolutismo na Inglaterra e instaura um regime parlamentarista. Pessoal, a Inglaterra ela vinha passando por uma série de problemas internos, o que desfocou a atenção da metrópole em relação à colônia. Vamos lá, cuidado com uma coisa.
a Inglaterra não deixou de manter um controle sobre a colônia. Só que esse controle ele era muito mais diminuto, muito mais ineficaz do que os controles que Portugal e Espanha faziam sobre suas metrópoles. A regulação do pacto colonial para Portugal e Espanha era muito mais profunda do que a Inglaterra promovia sobre sua colônia, porque a Inglaterra estava tentando resolver seus problemas internos. Estava mais preocupada em resolver os seus problemas internos do que organizar a exploração colonial. Então, isso fez com que surgisse o que a gente chama de negligência salutar. Guardem esse nome, negligência salutar. Pessoal, o que é negligência salutar? Ao longo do tempo, essa autonomia passou a ser encarada como direito. Que autonomia é essa? Pessoal, vamos lá. Se você está sendo extremamente vigiado e fiscalizado, você vai agir conforme as regras. Se a sua vigilância e fiscalização não é tão grande assim, isso te dá uma liberdade para você agir um pouquinho distante dessas regras, correto? O que eu estou querendo dizer com isso? Em relação a Portugal e Espanha, que ficavam ali em cima fiscalizando o pacto colonial, a gente tinha uma presença da metrópole muito forte. E óbvio que se respeitava o pacto colonial. Na Inglaterra, pelo fato da Inglaterra estar passando por esses problemas internos, não havia um controle tão rígido e forte sobre o território colonial. Isso dava a possibilidade dos colonos agirem com uma autonomia e uma liberdade maior. Agora você está entendendo por que as colônias do centro produziam manufatura, né? Por quê? Porque não havia aquela regulação tão forte do pacto colonial como acontecia em Portugal e Espanha. Perfeito? Então, essa autonomia, essa liberdade, era sentida pelos colonos que se autogovernavam. Surge aí na colônia o que a gente chama de sistema de autogoverno. Havia uma certa autonomia de decisão nas regiões coloniais. Ou seja, resumindo, a negligência salutar vai trazer uma autonomia e uma liberdade para os colonos se organizarem. Isso é fundamental para a gente entender a independência dos Estados Unidos, ou o que a gente chama de Revolução Americana. Ok? Vou repetir. A negligência salutar vai criar um sentimento de autonomia e liberdade de decisões. Os colonos vão se organizar quanto à economia, quanto à organização política, e isso vai trazendo um sentimento de liberdade de decisão na criação de um autogoverno. A Inglaterra não estava ali diretamente cortando liberdades, né? Então isso é fundamental para a gente entender a independência da América do Norte, ou independência dos Estados Unidos, ok? Então é um elemento fundamental, guardem essa informação. Aonde a gente vê isso claramente? Aonde a gente vê o exemplo dessa autonomia e dessa independência? A gente vê, num primeiro momento, como eu comentei com vocês, na produção de manufatura na colônia, e num segundo momento, no que a gente chama de comércio triangular com as 13 colônias. Pessoal, esse comércio triangular é muito interessante. Sabe por quê? Vocês vejam aí que a gente tem um território colonial, aqui ó, tá vendo o território colonial? A gente tem aqui o território colonial, temos outro território colonial, que é a América Central, e um outro território colonial, que é a África. Aqui se localiza a metrópole, tá vendo? Ou seja, a gente tinha vários tipos de comércio triangular, né? Um comércio triangular que passava pela metrópole, mas o interessante para a gente aqui é perceber esse comércio triangular aqui, ó, que não passava pela metrópole.
né? A gente tem um comércio intercolonial, mas é um comércio intercolonial que não passa pela metrópole. Então, havia uma produção de rum que era levado para a África, trocada por escravos, e na América Central, nas Antilhas, se trocava os escravos por melaço de cana, onde se produzia o rum para ser encaminhado para a África. Perfeito? Então é interessante a gente perceber que há aqui um comércio triangular que não passa pela metrópole. O que a gente tem aqui é a ligação de regiões coloniais sem a interferência da metrópole. Perfeito? Isso é um exemplo do que a gente vinha discutindo de negligência salutar ou um sentimento de autonomia e liberdade. Esses caras tinham autonomia e liberdade para comercializar sem a presença da metrópole, algo que pelo Pacto Colonial não é permitido. O comércio intercolonial, pelo Pacto Colonial, ele é proibido. Perfeito? Então, o que eu quero que vocês guardem de informação primordial para a gente, vocês viram a América colonial num outro momento, tá? O que eu quero que vocês entendam dessa parte de América inglesa é que todo esse sistema que é criado por problemas internos na Inglaterra, que nós já estudamos, traz uma negligência salutar e um sentimento de autonomia e liberdade para os colonos. E isso vai ser fundamental para a independência da América inglesa, tá? A gente vai ver o porquê. Próxima aula a gente vai discutir as motivações dessa independência, mas a gente vai ver o porquê esse sentimento de liberdade ele acaba gerando a independência do primeiro território colonial a se livrar da sua metrópole, que é os Estados Unidos, tá? Então a gente vai estudar isso na próxima aula, falando da independência americana em 1776. Perfeito? Pessoal, até lá, um abraço. Semana que vem a gente volta.